Existem argumentos contras e também a favor dessa questão dessa lei, né? Se a gente for considerar a lei em si, que é a lei 13.010 de junho de 2014, ele coloca que não pode triscar na criança, né? Então você não pode, na verdade, fazer nada que vá trazer algum castigo físico para a criança ou algo que vá também ridicularizar aquela criança, né? Ridicularizar também concordo. É pelo seguinte, o problema é que hoje tudo que você fala, dependendo da maneira como que você fala, da conotação que você dá naquilo que você está falando, nossa senhora, aí você já está ridicularizando, você já está, mas aí é homofóbico, aí é isso, é aquilo, aí já é... Quer dizer, nós estamos num país hoje que você não pode mais falar. Daqui a pouquinho vai ser proibido rir. Você vê a interpretação literal, na verdade, dessa lei não é praticável até certo ponto. Dentro dessa perspectiva você está colocando, né? Porque é preciso, em alguns momentos, fazer uma contenção com a criança, principalmente quando a criança está muito rebelde, muito... irritada, irritadiça. Claro que isso não pode ser o único método, nem o único e nem aquele que seja feito com frequência, né? Isso que a gente tem que pensar. Uma alternativa... Não pode ter um exagero de você, de repente, pegar uma criança, igual aconteceu no estado de São Paulo, em que o cara bateu na criança e matou. Isso, porque aí a gente pensa também que são casos extremos. Tanto que essa lei, ela surgiu a partir daquele episódio que aconteceu com o menino Bernardo lá no Rio Grande do Sul, né? E foi inspirada a partir dessa lei. Claro que lá aconteceu uma situação bem extrema, né? O pai e a madrasta mataram e enterraram a criança, né? Pois é. Então, para evitar esse tipo de exagero que... Sim, mas aí foi para um outro extremo que aí também não resolve, né? Foi. A verdade é o seguinte, você pode perceber que todas as vezes que você traz um tema aqui, principalmente quando se fala em adolescente, em criança, existe sempre a palavra limite. Isso mesmo. E a questão de limite, muitas vezes, ela pode exigir, né, em alguns contextos, algum tipo de contenção física, né, que não, na verdade, seja um tratamento cruel ou degradante ou que traga um castigo que vá, de fato, machucar, trazer alguma lesão, né, física àquela criança, nem moral, mas, de algum modo, possa contê-la. Aquele determinado comportamento, aquela forma de se manifestar, né? É verdade. E é um tema muito complicado, é um tema... Eu até gostaria de ter, não só você como psicólogo aqui, mas ter também alguém que ampare nessa questão da lei, para a gente poder estar falando também em cima disso aí. Agora, eu tenho absoluta certeza que o pai, que a mãe, que está ouvindo agora, que está acompanhando a Rádio Cultura, ele deve estar pensando, vem cá, mas e aí, como é que eu faço para educar meu filho então? Porque na verdade tem que saber essa diferença, né? Você dar uma palmada não é o mesmo sinônimo de torturar. Então isso já é importante, ter uma condição do bom senso, né? E a questão da lei, ela vai estar muito visando a questão de o quanto é que vai violar os direitos da criança e do adolescente. Essa questão da interpretação, até porque a lei, ela se coloca clara no momento em que ela diz que não se pode tocar, mas se a gente for colocar em termos práticos, isso é quase que inviável, até pela cultura que a gente tem, né? Verdade, então, tem toda a razão. Agora, é algo que tem que se ajustar, então não adianta sair de um extremo e ir para o outro, né? Tem que encontrar algo que seja mais um equilíbrio dentro dessas situações e que a gente consiga culturalmente, né, ter uma educação que a gente possa dialogar muito mais do que utilizar essa questão da força, né? Olha, Rosane, eu vou ser bem sincero com você. Eu fui criado, tá certo que era uma outra geração, era diferente, mas eu fui criado de uma maneira que meu pai não precisava nem dar uma palmada, não. Só o jeito que meu pai me olhava, eu falava, e azedou a maionese. É isso mesmo. O jeito que ele já me olhava, eu falava, E na minha época, era da seguinte forma, o professor entrava na sala de aula, os alunos se levantavam, né? A gente, para chegar com uma pessoa mais velha, era sim senhor, sim senhora, era bença pai, bença mãe, era completamente diferente. Hoje deram tanta liberdade que hoje os filhos acham que podem mandar nos pais, os filhos podem falar mais alto. Então... e você traz uma questão que realmente ela é super convergente, que é a questão da crise de autoridade, né? Pois é. Então, tanto na questão dos pais, eles estão com dificuldade de impor a sua autoridade sem, na verdade, machucar, né?
é você poder falar firme, sem precisar ser grosseiro, né? E também dentro da escola, né? Tem várias outras situações em que o professor, ele perdeu essa autoridade. Quando ele perde a autoridade, se ele é o ponto de convergência, de organização dentro da questão da escola. E se ele não tem aquela função em termos de hierarquia, de manter uma autoridade, aquilo realmente vai dar problema. E como tem, eu já cansei de fazer matéria aqui olha, dias atrás atearam fogo no pátio de uma escola na Vila C, ameaçaram professores, quer dizer, então, muito triste, ficou né? uma coisa bastante complicada. A gente está vendo hoje que a nossa geração era completamente diferente e hoje não se pode. O adolescente não pode trabalhar, não pode, criança não pode trabalhar, não pode, tá tudo bem, então a criança tem que fazer o quê? Aí a criança tem que estudar, ótimo, aí vai para a sala de aula, aí tiram a educação física da criança, quer dizer, aí você deixa a criança ociosa dentro de casa, com computador e internet para ela poder entrar e ter uma gama de informações, tanto para o bem e para o mal também. Essa questão de ter muito acesso à informação é ruim, porque às vezes a informação de mais, informação de menos, dependendo da idade, do momento, aquilo ao invés de ajudar pode atrapalhar, né? Pois é, o Írio está mandando aqui para a gente um WhatsApp. Írio, obrigado, boa tarde para você. Por essa razão, muito protecionismo, as cadeias estão lotadas e centenas de menor infrator. Ele fala por isso em relação à questão da lei? Por causa do protecionismo que estão dando hoje, que não tem como corrigir. O pai não pode, a autoridade não pode, não pode nada. E aí ele está dizendo o seguinte, é por essa razão, muito protecionismo, que as cadeias estão lotadas e centenas de menor infrator. Então, Írio, obrigada pelo seu depoimento e pela sua informação. Tem várias situações aí que acabam não trazendo algo positivo, né? Tem, assim, algumas pessoas até conseguem utilizar aquilo de uma forma com bom senso, mas às vezes a maioria ela tende a não entender, até porque a própria lei ela não deixa muito clara essa questão moral, né? Ela traz só o aspecto mais físico e não traz o aspecto de como é que vai ficar isso dentro do contexto moral, dentro das relações, né? O Vitor tá dizendo aqui, ó, oi, é o Vitor, eu criei e ensinei 3 filhos, um tem 20, está na faculdade, outro tem empresa e outro é PM, e nunca dei palmada, era varinha. Bom, esse tema nós vamos trazer na próxima quinta-feira, na íntegra aqui. Eu vou pedir para os ouvintes estarem acompanhando com a gente aqui, porque vai começar o Jogo do Brasil e a gente está entrando em cadeia agora. Isso mesmo. Obrigada, Vitor. Obrigada, pessoal. Dá um placar. 3-0?